Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. A nossa palavra de hoje é a palavra anátema. No Antigo Testamento, anátema era um voto pelo qual a pessoa ou um grupo de pessoas ou objetos eram dedicados a Deus, de forma que a palavra indicava uma pessoa ou objeto que havia sido dedicado a Deus. Às vezes significava a destruição de um ídolo ou mesmo o assassinato de alguém. Está encontrada em Levítico 27, versículos 28 e 29. Também encontramos em Números 18, versículo 14, Números 21, versículo 2 e Deuteronômio 7, versículo 26. Para mim, se torna claro que a palavra anátema revela a santidade judicial de Deus e a execução do justo juízo de Deus poderia ser decretada somente por Deus ou pelo delegado designado por Deus. Jamais será nossa prerrogativa declarar alguém como anátema, nem tampouco declarar juízo ou maldição sobre alguém. Este privilégio é exclusivo de Deus. Não temos o direito de fazê-lo. No Novo Testamento, a palavra tem um significado mais geral que tem a ver com a reprovação divina acompanhada de julgamento de Deus sobre esse objeto ou indivíduo que é amaldiçoado. Encontramos alguns exemplos em Romanos 9:3, onde Paulo diz: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele estava tão preocupado com a salvação do povo judeu, seus irmãos, seus compatriotas, que estava disposto a tomar sobre si o seu juízo, sua maldição, sua anátema, sua punição, se tão somente Deus os salvasse. Bom, esta, portanto, é a palavra que aprendemos hoje, anátema. Agora vamos continuar com o nosso estudo da série Cuidado com os Falsos Profetas. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 8 de João, versículo 44. Mas antes de começarmos, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, queremos te agradecer por tua santa palavra. Te louvamos por nos dar o privilégio de sermos teus filhos e ter em nossas mãos a tua santa palavra, Senhor, que é o nosso guia nesta vida. Te agradecemos pelo ensino, pelo que a palavra produz em nós e através de nós. Agradecemos pelo seu poder para salvar, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Agradecemos, Senhor, por teu poder purificador. O nosso Senhor Jesus Cristo orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, que a tua palavra seja usada de uma maneira especial no dia de hoje. Abençoe aqueles que estão privados de sua liberdade, aos idosos, aqueles que estão em hospitais. Senhor, encoraje os nossos ouvintes que estão à procura de alimentos para as suas almas e fortaleça-os. Use esta mensagem para a tua glória e louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. João 8:44. Para concluir esta série, queremos apresentar algo que eu chamo de a grande mentira. João 8:44, Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, sublinhe as palavras na verdade. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Temos aqui um contraste. Em primeiro lugar, a verdade. Cristo é a verdade personificada. Nesta passagem, vemos que o diabo é a mentira personificada. Cristo é a verdade e Satanás é a mentira. Agora, o que é precisamente a mentira? Como podemos defini-la? Como podemos descrevê-la? No primeiro capítulo de Romanos, Paulo escreve no versículo 24: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Agora observe atentamente o que diz no versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura, ou ser criado, do que ao invés do Criador.
Basicamente, a mentira é o seguinte: destronar Deus e deificar a criatura ou ser criado. Na verdade, é como dizer, eu não preciso de Deus. Eu posso viver bem sem Deus. Talvez isso não seja expressado em palavras, mas em atos. O comportamento de um indivíduo revela qual é a sua filosofia de vida. Ele nunca consulta a Deus para nada, não consulta a Deus sobre os seus negócios, ele não ora a Deus por seu casamento, não ora a Deus por seus filhos, ele não ora por nada. Ele não fala com Deus sobre nada, ele vive como ateu, como se Deus estivesse morto. Este comportamento é esperado em pessoas que não conhecem a Cristo e não fazem parte da igreja. Mas, querido amigo, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo e se dizem cristãos, nós não esperamos que vivam de acordo com a grande mentira de que não precisam de Deus. No entanto, existem muitas pessoas que afirmam ser cristãos e possivelmente se enquadram nesta categoria. Eu disse possivelmente. Meu querido irmão, nós não podemos ser falsos. Se somos cristãos, devemos ser cristãos verdadeiros. E a grande mentira é, você não precisa de Deus. Você pode se virar muito bem sozinho, sem Deus. Mas de onde veio esta ideia? Como e onde esta mentira começou? Bem, vamos ao capítulo 14 de Isaías. Ali você vai encontrar a resposta para a pergunta quando ou como essa mentira se originou. A ideia de que eu não preciso de Deus, a ideia de destronar Deus, o Criador, e deificar a criatura. Isaías 14, começando com o versículo 12, diz o seguinte: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. A palavra Lúcifer significa filho da alva, ou estrela da manhã, e era o nome de um anjo que passou a ser o diabo. Entre parênteses, já que estamos no assunto, deixe-me responder a uma pergunta. De onde veio o diabo? Muitas pessoas não entendem isso. Em uma ocasião, no final de uma reunião de um estudo bíblico, uma senhora me perguntou: na lição de hoje você disse que acreditava na existência do diabo como uma pessoa, e eu disse que sim. Então ela respondeu: você também disse que Deus criou todas as coisas? E eu disse: sim, foi ele que criou. Então ela disse: Deus deve ter criado o diabo. Não, eu disse, ele não criou o diabo, não é assim. E ela então replicou: como a Bíblia se contradiz? Não, amigo, a Bíblia não se contradiz. Deus criou todas as coisas. E sim, existe um diabo, mas Deus não criou o diabo. Eu perguntei a esta senhora: nós somos pecadores? E ela respondeu: sim. Então eu disse: me responda uma coisa, Deus criou os pecadores? E ela hesitou por um momento, então disse: não, creio que não. Bem, você percebe? Nós não somos o que éramos quando Deus nos criou. Deus não criou o homem pecador, o homem se tornou pecador. Deus não criou o diabo, um anjo se tornou o diabo. Em sua condição original, ele não era um anjo caído. Mas aqui em Isaías 14 nós temos a resposta para esta pergunta. De onde veio o diabo? Seu nome era Lúcifer. E começando com o versículo 13, você vai encontrar várias vezes a palavra subirei. Sublinha aí na sua Bíblia, versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. E aqui se encontra o último passo, o clímax da blasfêmia, quando Lúcifer disse: subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, eu vou ser como Deus. Ele queria ser Deus. Em Romanos 1:25 diz que a grande mentira é destronar o Deus Criador e deificar uma criatura ou um ser criado. Aqui temos um ser criado, uma criatura, um anjo, que disse: eu vou ser como Deus. Em sua própria maneira de pensar, ele destronou Deus e deificou a si próprio. De acordo com Isaías 14:13, esse foi o momento em que a mentira começou. Começou no mundo espiritual, como um anjo. Não começou na terra como um homem, mas na esfera celeste com um anjo. Em Gênesis capítulo 3, vemos quando e como essa grande mentira invadiu a raça humana, ou como passou do mundo espiritual dos anjos para este mundo onde mora o homem. Em Gênesis 3, o diabo apareceu a Eva e disse no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra.
A palavra usada aqui para Deus é a palavra hebraica Elohim, e é a mesma palavra de Gênesis 3:5. Sereis como Elohim. Portanto, o diabo disse para Eva: você não gostaria de ser como Deus? Você não teria que receber ordens de ninguém, não teria restrições, nem leis ou regras. Você seria o seu próprio Deus. Determinaria por si mesmo o que é certo e errado. Não necessitas de Deus. Sereis como Deus. Gênesis 3:5. Esta grande mentira, destronar Deus, o Criador, e exaltar o ser criado, passou do mundo espiritual dos anjos para a terra, onde o homem habita. Veja também o que o diabo diz no versículo 5. Sabendo o bem e o mal. Isto não é verdade, amigo. Se você deixar Deus do lado de fora de sua vida, você não será capaz de distinguir o bem e o mal. A nossa sociedade diz que sim, mas a Bíblia diz que não. O mundo forma comissões para estabelecer regras relativas à pornografia e a filmes e conclui que não tem nada de errado, porque quando você é um adulto, você pode discernir entre o bem e o mal. Isto é nada mais, nada menos do que uma grande mentira do diabo. Se você estiver ouvindo a este programa e nunca nasceu de novo, se você não é salvo, se você não é um filho de Deus no qual o Espírito Santo habita, então você não tem a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. A Bíblia deixa isso bem claro. Veja em Romanos, capítulo 1, versículo 8. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, uma disposição mental reprovável, para fazerem coisas que não convêm. Agora, uma disposição mental reprovável é uma mente sem julgamento, sem raciocínio moral. Quando alguém destrona Deus, quando alguém tira Deus de sua mente, é criado um grande vazio. Ao rejeitar a verdade, ele cria um vazio e a mentira se apodera desse vazio. De maneira que cada pessoa que rejeita o Senhor Jesus e se recusa a aceitar a Bíblia e a verdade de Deus, cria um vazio e Satanás toma posse desse vazio e tem total controle sobre essa pessoa. Todo indivíduo que não é salvo é um filho de Satanás. Talvez você seja um advogado altamente respeitado, seja um doutor, professor, uma boa dona de casa ou um pai, mas se você rejeita o Senhor Jesus Cristo, você é um filho de Satanás. A Bíblia deixa isto muito claro. Você não é capaz de fazer um bom julgamento. Não estou dizendo de maneira nenhuma que você nunca tomou uma boa decisão na sua vida. Eu nunca diria isso. Mas a Bíblia diz, Deus lhes deu uma disposição mental reprovável. Uma mente com falta de compreensão, de bom senso. Por que Deus faz algo assim? Porque você o rejeita. Porque você menospreza a verdade. Quando você deixa Deus de lado, você cria um vazio e a mentira toma conta. É interessante ler aqui em Romanos, capítulo 1, o que acontece quando as pessoas são enganadas pela grande mentira de que não precisam de Deus, que podem tomar suas próprias decisões, que não precisam considerar o Senhor nosso Deus. O que acontece? Bem, você é entregue a uma mente reprovada, mas existe um grande pecado que segue a grande mentira. Na verdade, há uma lista de pecados aqui, começando com o versículo 29. Estamos cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Que lista, hein, amigo? Que lista! Quem comete esses pecados? Bem, as pessoas que não têm Deus em sua vida, as pessoas que não leem a Bíblia e que não necessitam da verdade. Eles são a verdade para si mesmos. Eles são os donos de suas próprias vidas, os deuses de suas vidas. Eles têm assim destronado a Deus e têm se deificado. A grande mentira se apodera deles. Eles são controlados por Satanás. Mas o grande pecado que lidera esta caravana de pecados é encontrado nos versículos 26 e 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, e inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Qualquer pessoa que ler a Bíblia
Não precisa de um diploma de ensino médio para perceber que se trata do pecado da homossexualidade. Hoje em dia, a homossexualidade é aceita. Na realidade, existem igrejas com pastores homossexuais. Mas quero que você saiba, meu querido amigo, meu querido ouvinte, que a palavra de Deus chama isso de paixões vergonhosas ou paixões infames. Romanos 1:26 diz isso. Deus odeia e Deus julga o pecado da homossexualidade. Na atualidade, esta é uma forma aceitável de vida para a nossa sociedade. O mundo decidiu que as pessoas são maduras, são adultos e, portanto, têm a sua própria capacidade de discernir entre o bem e o mal. Então, se um casal de homens e mulheres adultos querem casar e viver dessa maneira, uma vida homossexual, então, tudo bem, porque eles decidiram isto como adultos e são pessoas maduras que podem julgar corretamente. Esta é a grande mentira do diabo. Se estiver ouvindo esta mensagem e está em uma relação homossexual, você está em apuros com Deus. Isso mesmo, amigo. Você é culpado de uma paixão vergonhosa, de um pecado que Deus odeia e julga. Nós muitas vezes perguntamos o que acontece em nossa sociedade. Estamos assistindo a sociedade se deteriorar. A nossa sociedade está se deteriorando política, educacional, econômica e moralmente. Praticamente em todas as áreas e facetas da vida moderna, estamos vendo a deterioração se alastrar. As pessoas perguntam, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Bem, a resposta está aqui. Deixamos Deus de lado em nossa maneira de pensar. Líderes políticos incrédulos, sejam eles presidentes, reis, governadores, prefeitos, são pessoas que não podem nos dar um governo correto se eles forem filhos do diabo, pois eles não têm um julgamento justo. Nós perguntamos por que há tantas coisas absurdas acontecendo hoje em dia. Por que as pessoas fazem essas coisas? Simplesmente porque não existe um julgamento justo. Eles não podem raciocinar de maneira melhor. Sem Deus e sem Cristo fazemos muitas coisas tolas e sem sentido. Inclusive nós, os cristãos. Fazemos coisas tolas quando não levamos Deus a sério. Ainda mais absurdas são as obras de pessoas que não conhecem o Senhor e não seguem os ensinamentos da palavra de Deus. A grande mentira de destronar Deus, o Criador, e deificar a criação começou no mundo espiritual com o anjo, Isaías 14, e passou para o mundo em que vivemos, Gênesis capítulo 3, e vemos os resultados disto em Romanos capítulo 1. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vemos quando esta mentira, a grande mentira, chega ao seu ápice. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, Paulo escreve sobre o dia em que o anticristo aparecerá na terra, quando Satanás, encarnado, fará o que há de pior. Se minha compreensão da Bíblia estiver correta, 2 Tessalonicenses capítulo 2 acontece depois do arrebatamento da igreja. Paulo escreve nos versículos 3 e 4 do capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui temos uma visão do que vai ser o diabo encarnado na pessoa do anticristo, tomando o controle do templo em Jerusalém durante a tribulação e reivindicando ser Deus. Isso é exatamente o que ele fez em Isaías 14, versículo 14, onde disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu não preciso de Deus. Vou destroná-lo. Vou fazer-me Deus. Agora aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, durante a tribulação, ele exige a adoração das pessoas, alegando ser Deus. Mas observe o que diz os versículos 9 e 10. E esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles rejeitaram a verdade. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Não simplesmente uma mentira, mas a mentira. Meu amado, quando a verdade é rejeitada, a mentira vem e assume o controle. Se você não é um filho de Deus, aceite a verdade, que é Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Obrigado por ouvir o nosso estudo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico,
com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.